Eles faturaram 1.600.000 com mentorias no nicho de negócios. Hoje estou aqui com Gabriel e Franklin, coprodutores de um grande projeto de mentoria. E, meninos, muito obrigada por terem aceito o convite. Uma honra ter vocês aqui. E hoje a gente vai contar um pouquinho da trajetória de vocês aqui dentro da mentoria, aqui dentro da ênfases. Gostaria que vocês se apresentassem. Contem pra gente quem são vocês, o que vocês fazem. Boa. Posso começar aqui? Sou o Franklin, tenho aqui 33 anos, estou no digital já há 5 anos, mas atuando ali na parte de gestão de tráfego, e há cerca de 1 ano e pouquinho eu migrei para essa parte de coprodução, né, depois de ter uma experiência boa nos bastidores. E esse ano a gente saiu de um faturamento considerando perpétuo, high ticket, né, de R$0. Faturávamos R$0, tínhamos um sonho, um expert bom, a gente tinha expert bom, mas a gente tinha que estruturar tudo, né? Desde o produto até o lançamento, o dia a dia comercial. E hoje estou aqui falando com a Bárbara com esse resultado. É de 1.680.000, tá, Bárbara? Você errou, não é 1.600.000, para ser mais exato. Perfeito. E Eu você, sou Gabriel? Eu já trabalho com digital há 6 anos, desde 2019, e já vinha de um bom faturamento com lançamento, já tinha mais ou menos cerca de 26 milhões faturados com lançamento, mas não tinha experiência nenhuma com mentoria e com high ticket. Cheguei até a Bárbara por uma indicação de uma amiga que já tinha passado pela mentoria dela, e eu já tinha interesse, né? A gente já estava em conversa ainda com esse expert, e a ideia já estava indo rumo para um high ticket, e a gente percebeu que a gente precisava aprimorar nesse sentido, né, para a gente conseguir entregar um bom lançamento, que a nossa experiência era mais voltada para lançamento em si. Então, a partir disso, a gente entrou na mentoria, né, tive a primeira conversa com a Bárbara e já senti que era um lugar bacana para a gente aprender sobre isso, e aí tudo está fluindo muito bem desde então. Perfeito, maravilha. Eu acho importante aqui destacar o fato de vocês tinham, né, já experiência no digital, já trabalhavam, né, já trabalhavam no digital, mas não com high ticket, né, e aí realmente o projeto foi iniciado do zero, né, então apesar desse grande faturamento, vocês entraram quando na mentoria? Foi ali fevereiro, março? Fevereiro, a gente está batendo 6 meses agora, que a gente saiu do zero para isso, tá? Perfeito. Então, apesar de ser um grande faturamento, né, um faturamento significativo, não é algo que está rolando aí há anos, né? Então, é algo que em 6 meses a gente conseguiu construir isso. E me falem o seguinte, lá atrás, então, em fevereiro, quando vocês estavam pensando em ter um high ticket, acho que vocês já estavam até com expert, né? Vocês já tinham fechado com expert. O que vocês estavam buscando? Né? Por que vocês decidiram entrar na ênfases? Qual que era a visão de vocês naquele momento? A gente estava buscando proximidade, tá? A gente tem, obviamente, tem outros players no mercado, mas se você for pegar feedback dos players, eles são grandes, são super caros, inacessíveis, e esse inacessível que não encantou a gente. A gente viu aqui dentro da ênfase uma oportunidade de ter esse acesso mais próximo, que de fato a gente teve, tá? Dentro desses 6 meses aí, a gente acha que teve muito. Não só com a Bárbara, que é a expert, né, principal do produto, mas também com o João do comercial ali, o pessoal do tráfego, todo mundo sempre tem de desbloqueio também, que a gente não deu tanto valor, mas quando a gente viu, a gente falou, caramba, como isso é legal. Então, até isso a gente a gente se sentiu bem acolhido, acho que é a palavra, sabe? Outras mentorias grandes, assim, do mercado, tem aí e tal, mas você não se sente acolhido. Você entra. O expert nem fala, às vezes, com você. E acho que, além disso, dá para acrescentar de fato ter um acompanhamento, de ter alguém genuinamente interessado também no nosso resultado e cobrando a gente para que faça acontecer. Isso também foi algo que eu acho que fez bastante diferença e ainda faz até hoje, porque isso continua acontecendo. Perfeito. Total. A gente vai entrar exatamente nessa parte agora. Na verdade, antes até de falar isso, né? Só aqui o ponto de quando vocês entraram. Eu lembro da minha call com o Gabriel e era exatamente esse o receio dele, né? Se ia acompanhar ou se realmente ia conseguir colocar no ar, né? E da forma correta para dar certo, enfim, mas dessa proximidade, né? Desse acompanhamento.
E aí aqui, já trazendo, né, então, o que a gente fez juntos? Eu quero até que vocês falem um pouco mais sobre isso, mas uma das partes principais aqui que eu vejo, não só o produto que a gente estruturou, a estratégia que a gente colocou, mas esse acompanhamento próximo e de cobrar vocês, né, de ficar ali no pé, vamos colocar isso no ar, vamos fazer isso, vamos ajustar esses números, controlem esses números para o projeto não só ter sido lançado, mas depois acontecer mês a mês. Não, isso total. A gente não acompanhava números de comercial, por exemplo. A gente sempre foi muito bom de marketing, que é uma ponta, né? Mas existem outras pontas para se amarrar, como produto, como comercial, como outras coisas, gerenciamento dessa equipe. E a gente não olhava número, por exemplo. A gente não sabia gerenciar um time comercial. E aí, com as cobranças de vocês, assim, constantes mesmo, de pegar no pé ali, deu muito certo, assim, hoje a gente tem uma rotina comercial saudável, que estamos melhorando, mas, assim, comparado com o que a gente operou no dia 1, hoje está muito melhor, assim, sem dúvida. A nossa tranquilidade é muito maior, assim. E acho que com vocês a gente aprendeu a gerir isso como um negócio mesmo, diferente do que um projeto de lançamento, um projeto de coprodução, enxergar isso aqui mais como uma empresa, que foi o que se tornou depois do primeiro lançamento. A gente abriu o CNPJ juntos e virou, de fato, foi um projeto que passou do que era Gabriel e o Franklin com o Expert, passou para ser uma empresa e um negócio em si. E acho que isso também vem muito de ajuda com o que a ênfase ensinou para a gente a tocar. Além disso também, acho que só não. Tudo que, de material que vocês forneceram ali também, de suporte, dentro do Notion, né? Deu muito embasamento para a gente falar. Apareceram diversos desafios nesse processo, né? De questionar, e aí, mas tá, vocês estão falando para a gente fazer isso, mas como que eu faço? Só pegar o materialzinho aqui, ó, pá, tá aqui, ó, é assim que você faz. Então, isso não dá muita autoridade para você, sabe? Para você agir nesses momentos que aparecem, que até você elaborar o material, você já perdeu muito tempo valioso, sabe? Perfeito. Essa questão que o Gabriel trouxe, o Franklin complementou, bem na ideia de se tornar uma empresa, né, e com gestão e principalmente processos, né, que é muito isso que o Franklin trouxe, tá tudo ali documentado no Notion, copiou, colou, implementa na empresa, é muito mais rápido, se torna muito mais rápido essa profissionalização. Total, 100%. E a gente também sente isso, de tudo que a gente pede ajuda ali, é só porque a gente não procurou ainda no Swipefile, porque normalmente tem tudo lá e tá mastigado, assim. O Swipefile já é uma coisa que é muito valiosa da ênfase. Perfeito. Então, em relação assim, o que a gente estruturou juntos, né? Eu queria ouvir isso um pouco de vocês, daqui o que eu vejo, né? Então, primeiro, o produto, né? Estruturamos a mentoria ali do zero, né? A estratégia do lançamento, né? E depois, agora, né? Pós-lançamento, o funil para atrair pessoas todos os dias, né? E processos comerciais. Então, os processos, né? Desde o início da condução, quando a pessoa chega, né? A gente gera demanda, desde quando ela chega até quando a gente vende, né? E depois, ritos ali de gestão e acompanhamento. Traga um pouco isso, assim, dessas estruturação. Produto, o lançamento, né, o marketing, então lançamento e depois o funil, processos e vendas e gestão. Que existem variáveis, né? Às vezes você vai pegar no mercado ali, o pessoal fala, para você fazer um lançamento, para você criar um produto, é só seguir esse beabá aqui, ó, grava e lança. É tudo muito simples quando te vendem, né? Deixar isso aqui bem claro. Mas quando você entra no processo de criar o produto, de estruturar a operação, estruturar o lançamento, todo projeto tem uma variávelzinha que sai do seu controle. Sempre tem alguma coisinha, que seja a comunicação com o lead, com o público, né? Enfim, são diversas coisas. E aí a gente sempre trouxe essas variações, discutiu em alguns brainstorms nossos, e que ajudaram muito a gente desenvolver e até às vezes pivotar o nosso caminho, né? A gente estava aí numa construção de produto X, trazia essas questões para vocês e, opa, não é esse o caminho, a gente pivotava para outro lugar para melhorar esse produto. Então, esse acho que é um ponto que
que eu destacaria, assim, nesse sentido, porque como é vendido na internet, assim, de modo geral, é sempre muito fácil. Ah, eu crio um produto e vendo mentoria, ponto. E não é assim, né? No caminho, todo mundo, pode pegar a gente no mesmo nicho, você vai achar problemas diferentes no mesmo nicho, assim. Cada projeto vai ter seu probleminha e vai precisar desses... A gente entende hoje que precisa desses acompanhamentos, sabe? Perfeito. Quer trazer algum ponto, Gabriel? Nesse eu concordo 100% com o do Frank, eu não tenho nada a acrescentar, assim, eu acho que o acompanhamento é onde a gente enxerga mais valor nesse sentido, de ver que, exatamente como eu trouxe, cada projeto vai ter uma particularidade, um problema diferente, e não vai ter toda a resposta em um curso gravado. Você precisa de ter alguém ali olhando para isso, entendendo com você, que também é diferente de só falar, tem um acompanhamento e alguém que resolve um problema. Não. É de fato alguém que entende o projeto, ela sabe exatamente o que está acontecendo e vai trazer uma solução baseada no que você precisa, no que o seu projeto precisa, e não só uma resposta genérica que estaria num curso gravado. É no que a gente está sentindo ali, o que a gente está precisando para solucionar aquele problema específico. Eu acho que esse acompanhamento com o entendimento de fato do projeto é o que muda 100% o jogo. Perfeito. Maravilha, concordo. E em relação ao resultado, né? Então vamos falar um pouco do resultado de vocês, tanto no lançamento quanto depois, né? Com os funis agora rodando, em relação a quanto vocês já faturaram, como é que está o produto, às vezes até resultado dos clientes. Resultado, assim, dos clientes, a gente sentiu muito, assim, até orgulho ali quando a gente finalizou o lançamento, porque a gente tirou uma pessoa que só tinha uma vontade de ter uma mentoria, ter um produto digital, eu nem conhecia a palavra mentoria, que era o nosso expert, construiu do zero o programa dele, né, que é o programa de aceleração, e com várias dicas da Bárbara ali, de mexe nisso, o que vocês acham disso e tal, pensem nisso, e etc. A gente foi reformulando, e hoje, de fato, a gente atende lá empresas que faturam 5, 20 milhões, 15 milhões, e as pessoas estão satisfeitas com o programa, no sentido do acompanhamento próximo, as pessoas já têm feedback positivo do expert lá, enfim, porque a gente construiu algo escalável, a gente pode colocar lá 150 pessoas nessa mentoria, mas ao mesmo tempo que as pessoas que entram, os mentorados que entram nessa mentoria, se sentem acompanhados de perto, a gente não larga a mão deles. Então, esse acompanhamento tem sido bem, no sentido de entrega mesmo do produto, está sendo bem legal. Assim. E de resultado, sim, acho que o resultado maior é essa geração de valor para o mercado, né? Algo que a gente já validou e, pô, só vai... Esse resultado que a gente falou de faturamento aí é o começo só, né? Perfeito. E trazendo, acho que, em relação aos nossos mentorados, a gente ainda não tem um resultado específico, né? A gente está com pouco tempo de mentoria ainda. Acho que o que dá para a gente falar de maior expressivo do expert de mentorado que ele tem é de bater recorde de pedido com uma ideia que ele deu. Então, a gente consegue trazer esses resultados também para os nossos mentorados. E acho que boa parte disso a gente também aprende a como cuidar dos mentorados da forma que a gente é cuidado dentro da ênfase. Então, a gente quer a mesma proximidade que a gente tem ali, a gente quer passar para os nossos mentorados. E trazendo um pouquinho mais detalhado o resultado do lançamento em si, a gente fez um lançamento com 20 mil de tráfego investido, que gerou o retorno de... vou colocar aqui desse retorno todo que a gente teve, de quase 1 milhão e 700, se eu não me engano, foi 1 milhão e 200, que foi resultado do lançamento, e o resto foi a partir do momento que a gente virou para o perpétuo. Então, dá para colocar que a gente investiu 20 mil no lançamento e trouxe um resultado de 1 milhão e 200. E foi um lançamento muito bom, assim, a Bárbara acompanhou em todas as etapas do processo, né, era uma parte que a gente dominava mais, então uma parte que a gente também tinha um pouco menos de dúvida, a gente já estava bem confortável em fazer, mas tem algumas diferenças do que você faria para um lançamento normal, de como você conduz no high ticket, e foi um lançamento, assim, elogiado por grandes nomes do mercado. O Thiago Finch apareceu no lançamento, elogiou, o Pablo Marçal ligou para o Expert para elogiar o lançamento. Então, foi visto de perto por players muito grandes e que elogiaram, gostaram da estrutura que foi feita ali. Isso foi muito legal. Foi um lançamento que chamou bastante a atenção do mercado, né?
Sim. Teve um boom muito maior do que até o que a gente imaginava, assim. Perfeito. Claro que isso fez diferença, né? O expert que vocês estavam, né? Isso fez diferença no projeto, já era um expert grande, conhecido, e que tinha uma demanda reprimida, as pessoas queriam ter o acompanhamento dele, queriam ter a visão dele, mas do outro lado, né? Toda a estratégia montada, né? Nós juntos aqui, fez com certeza total diferença para o resultado que teve e para chamar a atenção que chamou. Sim, isso com certeza. É porque só eles, a demanda reprimida em si, sem ele saber, porque era uma dificuldade. Ele é grande e tal, mas ele não é do digital. Então a Perfeito. gente precisava digitalizar ele. Uhum. E não adianta a pessoa ser extremamente boa e grande e não saber entregar, não saber lançar, não saber fazer um barulho no mercado, não saber conduzir isso com maestria, né? E a gente fez isso com a ajuda da Bárbara e a equipe dela toda aí também, né? Da ênfases. E, enfim, deu tudo certo. Assim, foi o ROI de 60, né? Se pegar esse exemplo do Gabriel. Brutal. Brutal. É, Maravilha. E próximos passos agora para esse projeto? O que vocês veem? a gente já tem, como a gente tomou o controle dos números, agora a gente está acertando a matemática dele, do funil, né? Que é acertar agendamento, taxa de agendamento, esse tipo de coisa. Instala no social selling, né? Que é um outro funil poderoso ali. E assim que acertar dos números, a gente tem certeza que é só colocar mais dinheiro. Então, acertou os números, escala. E essa é a nossa pretensão, né? Não só com o produto principal, mas a gente acertando tudo isso, a gente vai ter uma escada de produtos completos. Produto low ticket, produto gratuito, low ticket, produto do meio ali, vai ter tudo. Assim. A gente tem uma intenção de concorrer com grandes players aí do mercado que já recebemos feedbacks de que a gente está entregando mais. Perfeito. E melhor, assim, do que... Hoje a gente consegue enxergar que é bem viável a gente chegar a 10 milhões de faturamento ano com esse projeto. E aí isso inclui, como o Franklin falou, toda a esteira de produtos que a gente tem, e aí a gente também vai intercalar lançamentos, fazer cerca de 3 ou 4 lançamentos no ano para a gente ter um pico de vendas, mas também ter um perpétuo que gere aí, pelo menos a nossa meta mínima vai ser 600 mil por mês no perpétuo. E aí nos lançamentos a gente quer ter um pico de vendas maior. Perfeito. Era exatamente esse ponto que eu queria chegar, né, em relação a próximos passos. Então, a gente ter esses funis perpétuos, ter picos de faturamento, lançamento que chamam a atenção do mercado e ter uma esteira bem desenvolvida. Com isso aqui, conseguindo montar esse ecossistema, a gente voa e consegue competir com grandes que falam, né, como o Franklin trouxe, com grandes que falam de negócios, como G4, enfim, Marcos, enfim, né? Grandes projetos aí que já estão mais tempo, né? A gente facilmente vai conseguir estar pau a pau com eles. É isso. Maravilha, gente. Querem trazer mais algum ponto? Cara, acho que eu gosto bastante também a destacar esse entregável lá dentro do grupo individual, é muito bom, é excelente a entrega lá dentro, no sentido de poder chamar qualquer pessoa ali, do time da Bárbara, a Bárbara em si também, encher o saco mesmo ali, é isso que a gente fica até meio mal às vezes de mandar muita coisa lá, mandar um monte de print, essa copy, olha esse anúncio, olha essa página, olha esse negócio, mas foi sempre, surpreendentemente, a gente foi sempre atendido. Às vezes, nem quando você enche o saco de alguém, assim, de uma mãe, de um irmão, um primo, não te respondem, mas a Bárbara aqui respondeu. Então, Aqui para isso, né? essa é a parte legal também, o entregável muito bom, assim, que a gente gostou bastante mesmo. E a gente até se questiona, a gente entrou, enfim, para um outro objetivo de produção de conteúdo, né? Entrou em outro player lá para fazer isso, para focar nessa produção de conteúdo. Até a gente se perguntou, tem grupo individual? Porque é uma coisa que agora a gente passa a exigir, né? De onde a gente entra. Perfeito. E aí, puxando esse gancho, é importante destacar aqui que, assim,
não é só sobre um primeiro acompanhamento, lançar e pronto, né? É depois, tipo, esse acompanhamento contínuo eu acho muito importante para o projeto continuar dando resultado. Não, a parte mais difícil é o depois do lançamento. É que a gente já dominava o lançamento, então, não que foi fácil, mas a gente tinha tudo na mão, assim, tudo a gente dominava muito. Mas passar para perpétuo é outra coisa, é outro jogo, é outras dificuldades, assim, que a gente teve que reaprender, assim, se reaprendendo algo no digital que a gente não passou, assim, fazia muito tempo, assim. A gente estava muito tempo na nossa zona de conforto, né, de lançamento e tal. Essa parte do perpétuo é totalmente diferente, muito, precisamos de muito acompanhamento, porque é problema todo dia. E a Porque acho otimização. que dá para acrescentar nisso que, da mesma forma que a gente comentou que o Expert tinha uma demanda reprimida, de qualquer forma teria um bom resultado, mas a gente conseguiu potencializar muito com a nossa experiência de lançamento. A nossa experiência de lançamento, ela também foi muito potencializada pela ênfase. E aí, isso na parte de lançamento e principalmente no Perpétuo. O Perpétuo, na minha experiência, ela era quase nula, assim, com o Perpétuo. Já tive alguns projetos ali, mas pequenos, assim, nada que faturava mais de 10, 15 mil no mês. E aí, com toda a estrutura que a ênfase deu ali pra gente, como eu falei, no Swipefile tá tudo pronto ali, a gente consegue aplicar e conseguiu ter um sucesso relativamente grande, assim, para quem está começando, assim, né? A gente está em menos de 6 meses que a gente lançou, de fato, na verdade, em menos de 3 meses que a gente Foi lançou o produto, maio, de fato. junho, julho só que a gente teve. É. Então, a gente já conseguiu estruturar isso muito bem com as coisas mastigadas que a gente pegou da mentoria. Perfeito. E aí, quando a gente fala dessa estruturação, é desde contratar esse time, treinar esse time, processos. Então, toda a otimização, né? Que agora é o que exatamente vocês estão pegando aí, dessa otimização diária, né? Essa gestão dos números diariamente. Com isso aqui, dominando isso aqui, não tem como dar errado. Sim, isso é porque é matemático, né? Essa contratação, como ter o controle, como se tá ruim, é matemático, é você saber olhar para onde está ruim e atuar. Exatamente. Então, tendo essa expertise é muito importante mesmo, assim, principalmente no perpétuo, né? Porque todo dia é dia de venda. Né? No lançamento a gente tem 7 dias, tem um pico ali de ansiedade e tal, mas depois você descansa, vai para a praia, vai curtir os louros, vai colher os louros, né? Mas no perpétuo não, é todo dia de venda. Um erro seu, uma coisa que passa desapercebido, que é comum, pode te causar um dano de faturamento gigante, assim. Você está acostumado todo dia naquela rotina, então, tipo, olhar os números friamente. Isso acho que é a chave mesmo. Perfeito, perfeito. Querem deixar um recado para quem está em dúvida de entrar na ênfase, quem pretende entrar? Olha, se a pessoa quer estruturar mentoria, quer estruturar perpétuo, quer começar no digital, seja lá como for, assim, ela vai precisar de proximidade, eu penso, né? E a pessoa pode até procurar outros por aí, tem um monte de nome grande. Mas proximidade não são todos que entregam. E olha que aqui são 2 macacos velhos da internet falando isso. Poucos entregam com proximidade, com estrutura, ali, com uma coisa mais mastigada e se preocupam com o seu desempenho. Por exemplo, a base já está feita. As dúvidas que surgirem vai ser ali no 1-on-1 com a Bárbara, com alguém do time. Então, não tem por que ter dúvida se aqui dentro da ênfase tem algo matemático até já preparado para fazer alavancar os seus resultados. Seja para quem está começando do zero, sei lá, e quer começar alguma mentoria, isso vai ter aqui, como quem já é mais experiente, igual a gente, mas quer dar um up, assim, tem como evoluir muito aqui dentro também. Então, assim, não, para quem tem dúvida, não tenham dúvida. É fácil, é simples. E só complementando a pessoa, né, que você estava citando, ou essa pessoa que é o caso exatamente de vocês, que está muito focada em lançamento, às vezes esse coprodutor que está muito focado em lançamento e quer aprender esse modelo do high ticket de mentoria, do high ticket perpétuo. Com certeza, até porque é
vamos chamar de moda no mercado, né? Que hoje só lançar curso não vende, né? Tanto mais como antes. Porque hoje, qualquer dúvida, curso de como cozinhar, você vai no ChatGPT e ensina como cozinhar. Então, não é assim só entregar um curso. Tem que entregar acompanhamento, tem que entregar proximidade. Como que você vai fazer isso? Você tem que entregar um valor mais profundo. Hoje já está mais... me fugiu a palavra, mas hoje tá o consumo de internet do público está mais maduro, né? Eles estão mais exigentes. Então, não é só como vender um curso de tutorial de celular, que o pessoal via coisa do iPhone e lançava, né? O manual do iPhone lançava o curso. Não é mais isso. Tem que ter acompanhamento, né? Então, tem que saber fazer isso. Recomendo até os coprodutores experientes, inclusive, entrarem aqui, como a gente fez, e valeu muito a pena, assim. Não me arrependo. Perfeito. Aqui, na minha visão, faz muito sentido mesmo para quem não tem noção nenhuma, assim, e só tem a ideia de querer lançar uma mentoria. A gente percebe que é o caso de algumas pessoas da ênfase que entram ali querendo aprender do zero mesmo, e eles têm essa atenção que precisa diversos coprodutores, diversos mentores, assim, né? Eles vendem como se fosse a ideia de uma coisa mais simples do mundo, e aí normalmente é um curso gravado e você tá largado ali para fazer, e 99% das pessoas não vão ter resultado. E aí, diferente do que a gente enxerga aqui na ênfase, é que essas pessoas, elas são pegas pela mão mesmo, e é desenhado o processo ali para elas, nos encontros ali semanais também, mostra de como você sai do zero e alcança tal resultado. E para nós, né, a gente já tinha bastante experiência no digital, então a gente pesquisou bastante também antes de decidir pela ênfase, veio de indicação de amigo, inclusive, eu estava indo fechar uma mentoria de uma pessoa, dá para a gente colocar que é mais conhecido, né, já é muito grande nesse meio, e os feedbacks que a gente ouvia era justamente esse, falar, olha, tem os encontros lá, mas você não vai ter esse contato com a pessoa, não vai ter alguém de fato se importando com o seu projeto. Eles vão entregar o que passou ali como se fosse um cheque e é isso. Se você aplica, aplicou, parabéns, e se não aplicar, eles não vão correr atrás de você para que você tenha esse resultado. Isso já transpareceu desde a primeira call com a Bárbara, né? A nossa call de fechamento foi com ela. Então, a gente teve já essa noção de, cara, que a gente vai ser bem acompanhado, que a gente está literalmente sendo pego pela mão, e depois de entrar, a gente percebeu isso ainda mais forte, de que tem sim alguém ali do outro lado que está se importando com o nosso projeto especificamente, está cobrando os números, está querendo de fato ver acontecer. Não é, fez a venda e beleza, a parte dela está feita e lavou as mãos. Não, é muito uma preocupação genuína em fazer o aluno ter resultado e fazer você ter um retorno sobre o investimento, que o nosso, no caso, veio multiplicado muitas vezes em curtíssimo período de tempo. Acho que menos de 30 dias que a gente tinha fechado a mentoria, a gente fechou a nossa primeira venda de 150 mil já. Se não me engano, foi 40 dias depois, talvez, ou 20 dias depois. Antes mesmo de lançar, né? Antes mesmo do lançamento. A gente fez um processo de aquecimento muito bom e já tinha muita gente pronta para comprar antes do lançamento. Eles já estavam pedindo pelo produto antes do lançamento. Perfeito. Exato. Muito bom. Muito bom. 100%. Maravilha. Meninos, muito obrigada pela participação de vocês. E só o começo, né? Agora com o comercial no Perpétuo cada vez mais estruturado, a gente tende aí a aumentar esse faturamento no Perpétuo e continuar com esses picos de faturamento no lançamento. Então, 1.600.000 daqui a alguns meses vai ser pouco. Vai. Só o começo. Só o começo. Não, e a gente agradece, Vá. Obrigada a você. E obrigada para quem assistiu. Espero vocês dentro da ênfase. Entra lá, pessoal. Pelo amor de Deus, hein? Que isso.